Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nesta semana, no dia 27 de janeiro, nós lembramos o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. E nesse dia, eu posso contar para vocês mais de 6 milhões de histórias. Mas eu decidi contar só uma história de justiça, que começou na Argentina e terminou aqui em Jerusalém. A história de como o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, capturou a Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis do extermínio de judeus no Holocausto. Então, vamos começar. O Holocausto foi o extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo 1,5 milhão de crianças. Os judeus e outros grupos perseguidos pelos nazistas foram mortos de fome, exaustão, fuzilamento e nas câmaras de gás. E Adolf Eichmann planejou e coordenou boa parte desse extermínio. Ele era o nazista-chefe do Departamento das Questões Judaicas. Ele vai ser um dos arquitetos do plano chamado A Solução Final, o plano de extermínio do povo judeu, uma das maiores atrocidades que o mundo já viu. Finalmente, em 1945, a Segunda Guerra Mundial chega ao final e com ela, oficialmente termina o Holocausto. E os criminosos nazistas podem ser trazidos à justiça, e alguns realmente são nos julgamentos de Nuremberg. Mas boa parte do alto escalão nazista conseguiu fugir através de um esquema elaborado chamado Rat Lines, as linhas de rato, dirigido pelo bispo católico Alois Rudal. E com passaportes feitos pela Cruz Vermelha, eles puderam fugir para a América do Sul, para o Brasil, Chile, Paraguai e principalmente Argentina. E desta maneira, Adolf Eichmann vai começar sua nova vida na Argentina, assim como muitos outros criminosos nazistas, que vão ser acolhidos pelo governo argentino da época, que era simpatizante da causa nazista, e assim muitos deles vão ficar impunes dos seus crimes. E em 1948, 3 anos após o fim do Holocausto, nasce o Estado de Israel, um Estado construído também pelos próprios sobreviventes do Holocausto. E na mesma época, a Alemanha, Israel e outros países começam a buscar os criminosos nazistas para trazê-los à justiça, mas ninguém sabia do paradeiro de Eichmann. Até que uma jovem chamada Silvia vai ao cinema e conhece um rapaz chamado Klaus. Os dois eram filhos de alemães que fugiram para a Argentina e ele vai até a casa dela para chamar ela para sair. E lá ele conhece a Lothar Hermann, o pai dela. Klaus, vendo que Lothar era alemão, ele conta que o seu pai era do alto escalão nazista e que o seu sobrenome era Eichmann. Mas ele conta que o seu pai já havia falecido e que ele vivia com o seu tio. Lothar era alemão, porém era judeu e sobrevivente do Holocausto, inclusive sobrevivente de um dos campos dirigidos por Eichmann, o campo de Dachau, onde ele também vai perder a maior parte da sua visão. E depois do trauma do Holocausto, ele foge para a Argentina e cria sua filha Silvia como católica, e ela não sabia das suas origens. Lothar suspeita que o tio de Klaus, na realidade, era o seu pai, Adolf Eichmann, e então, finalmente, ele conta a verdade para sua filha, a verdade da história da família e do que eles tinham sofrido no Holocausto. E eles decidem então juntos trazer Adolf Eichmann à justiça. Eles contam o que descobriram a Fritz Bauer, que entra então em contato com o Mossad, com o Serviço Secreto de Israel, que decide que quer trazê-lo a Israel a ser julgado. Mas como trazê-lo a Israel? Como sabemos, a Argentina acolheu os nazistas e se negava a extraditá-los. Então, eles começam uma operação secreta. Um grupo de agentes do Mossad vão até a Argentina e começam a seguir os passos de Eichmann cuidadosamente.
E no dia 11 de maio de 1960, finalmente Eichmann vai ser capturado e levado a um esconderijo, onde a identidade dele vai ser confirmada, mas eles vão ter que esperar 9 dias inteiros para poder subir num avião israelense. Já que nessa época nenhuma companhia aérea israelense voava para a Argentina, o Mossad precisa de um pretexto para mandar um avião. E esse pretexto surge com 150 anos da independência da Argentina. E esse avião, em teoria pelo menos, ia levar uma delegação israelense para a comemoração. Esses foram 9 dias tensos, pois dezenas de nazistas, simpatizantes e autoridades argentinas começaram a buscar os agentes do Mossad. Mas finalmente o avião decolou e trouxe eles a Israel, onde Eichmann vai ser preso e julgado neste edifício aqui. O julgamento de Eichmann foi um momento histórico, não de vingança e sim de justiça. O edifício, como vocês podem ver, no momento está em restauração, mas vai ser aqui que o procurador Gideon Hausner vai falar as seguintes palavras. פה אני עומד לפניכם ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן. אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם אני מאשים, מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. 112 testemunhas contaram seus relatos, sobreviventes do Holocausto, dos mesmos campos que Eichmann dirigiu, algumas que viram os terríveis atos dele de perto. Este julgamento foi transmitido pelas TVs do mundo e muitos, pela primeira vez, ouviram o verdadeiro terror que foi o Holocausto. Well, we were together, my father was 58, my mother, she was 43, my brother, who was 22, I was 21, my sister was 19, my brother was 16, other brother was 14, sister was 8, and the little brother was 5. We're trying to keep together and go along on the road. מכל אלה מבני משפחתך נשאר בחיים? Only myself. E depois de mais de 4 meses de julgamento, Eichmann vai ser condenado pelos seus crimes e ele vai ser condenado à pena de morte, a única pessoa a receber essa punição em toda a história do Estado de Israel. Este vídeo não é uma crítica à Argentina, e sim ao antissemitismo, e um lembrete de que o ódio aos judeus não terminou com o fim do Holocausto, e sim que ele segue vivo até os dias de hoje. Obrigado por assistirem e, se puderem, compartilhem este vídeo para manter essa história viva. Shalom!